Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Todos acharam? Amém. Queria que a gente lesse um versículo, versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém, queridos? Amém. Eu estava aqui ouvindo a Laura, né? E com essa mensagem na mente, né? E o Senhor falou no meu coração aqui, né? A luz do Senhor vai brilhar na tua vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Os alunos lá que estão sendo deixados por você vão ver a luz brilhar. Amém. Todas as escolhas. Amém? Mas nós somos chamados para que a luz de Cristo brilhe. Aí eu estava pensando, essa madrugada, eu estava em São Paulo, estava dormindo lá e me veio uma coisa na mente, né? A diferença da luz e das trevas. Qual é a diferença da luz e das trevas? Quem sabe me dizer assim de forma bem simples? As trevas é a ausência de luz. Sim, escuridão, né? Então é possível uma luz não brilhar nas trevas? Por que às vezes a luz não está brilhando? Vocês estão entendendo o raciocínio ou não? Não é normal. Porque as trevas, como o Luiz Henrique falou aqui, uma definição rápida, né? É a ausência de luz, né? Então, se o Senhor está falando assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens. A nossa luz precisa brilhar. Deus, Ele nos chamou das trevas. O Guilherme citou 2 vezes esse verso aqui, vocês prestaram atenção ou não? O Senhor nos chamou do império das trevas e nos trasladou para o reino da sua luz. Então a luz que está em nós é uma luz que nunca vai precisar de querosene, de energia. É uma luz eterna. Pilha, não é Rayovac, é Duracell. Lembra? A Rayovac era aquela do gatinho, né? Se a gente punha, logo acabava, né? Aí veio a Duracell, né? Dura mais, né? Mas essa luz que o Senhor está falando que nós temos é uma luz que não se apaga. Então Deus nos chamou das trevas para que a gente brilhe nas trevas. Nós não fomos chamados para ser influenciados pelo mundo e nem imitar o mundo. Mas vocês percebem como a gente parece que às vezes insiste em querer imitar o mundo? Quem pode me dizer um exemplo que a gente quer insistir em imitar o mundo? Nessa época aqui. Hã? Mas no quê? Aí vem, vamos tomar um tal do crentão. Mas não tem álcool. É, delícia. Chico, é feito com suco de uva. Gengibre. Mas o que é isso? A gente está imitando quem? A gente está sendo luz, brilhando nas trevas, ou é as trevas que estão querendo apagar a luz? Amados, nós não fomos chamados para imitar o mundo. O Senhor diz no versículo 14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Não tem como. Mas a gente parece que insiste. A gente insiste. E muitas vezes, pequenas ações nossas, apagam a luz que é para brilhar. Vocês concordam ou não?
pequenos gestos. Jesus nos ensinou que ele não pediu ao Pai para que nos tirasse do mundo. Lembra a oração sacerdotal? Não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Então há um mal. A gente não pode ficar alheio ao mal que existe. E ele aqui nos lembra que nós somos a luz do mundo. O que você pensa disso? Amados, para um pouco e pensa. O Senhor Jesus, o autor de todas as coisas, está dizendo para mim e para você, você é luz. Só que essa luz precisa brilhar. E essa luz está brilhando? Pedro, falando, até a gente comentou um pouco a semana passada, né, falando sobre essa luz, em 1 Pedro 2,12, ele fala que as pessoas precisam observar as nossas boas obras para que glorifiquem a Deus. Aí eu fiquei pensando, eu estava ali atrás agora há pouco, eu estava pensando, ouvindo os louvores aqui, muito bonitos os louvores hoje, né? E eu fiquei pensando, qual é as boas obras que o mundo está glorificando a Deus na nossa vida? Você saberia me dizer alguma? Amados, deixa eu dizer algo importante para vocês. Há um poder que as trevas não conseguem conquistar. Sabe qual é o poder? Apagar a nossa luz. A nossa luz não pode ser apagada. Mas o desafio nosso é manter essa luz acesa. E como que essa luz se mantém acesa? Com gestos, com ações, com atos. Atos de amor, atos de bondade. De entrega, de renúncia. Amém. É isso. De generosidade. Só que parece que a gente insiste em querer se parecer com as trevas. Ou eu estou enganado? Será que todo ano a gente precisa falar de festa junina aqui? Será que todo ano a gente precisa falar de ovo de chocolate? Será que todo ano a gente precisa falar de Natal, árvore de Natal? Isso é trevas. E a gente quer insistir em trevas. Não, isso é cultural. O que é a cultura? O Evangelho é acultural. Aonde está no Evangelho? Que festa que Jesus mandou a gente fazer? Sacrificado a ídolos. Me mostra uma. E essa semana, mas eu participei de uma consulta apostólica. E eu fiz uma pergunta para os irmãos. O que vocês me explicam de Êxodo 12? Você lembra o que está escrito em Êxodo 12? Abre comigo. Verso 24. O que está escrito aí? Sobre alguém pode ler para mim? Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. O que é para guardar? Versículo 26. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? O que você responde? O que você tem ensinado os seus filhos? Mas deixa o Espírito Santo falar. Que a nossa luz precisa brilhar. Porque você pode dizer para mim assim, Chico, mas então a gente precisa guardar o sábado, voltar à circuncisão.
Amados, Jesus falou sobre o sábado, Jesus falou sobre a circuncisão e Jesus falou sobre a Páscoa. Aí na Páscoa ele disse o quê? Fazer isso em Memória de mim. Então esse para sempre aqui Em memória dele. foi revogado? Jesus revogou? Quem é o Cordeiro Pascal? Nós temos ensinado isso aos nossos filhos? Os nossos filhos sabem por que a criança não participa da ceia? Nós sabemos e temos ensinado isso para as nossas crianças? A gente tem ensinado o que é o sentido da ceia ou da Páscoa? Ou a gente está ensinando o quê? Porque olha aqui o Senhor falando no versículo 27. Respondereis o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e o adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, e assim fizeram. E o Senhor Jesus mandou a gente fazer isso em memória dele. Olha para mim. Está claro isso ou tem alguma dúvida? Alguém tem dúvida? Por que a gente continua errando? O que nós temos ensinado para as nossas crianças? Amados, eu queria tocar em alguns pontos aqui, em relação ao que é brilhar a luz de Cristo na nossa vida. E o primeiro ponto que eu queria tocar, eu só estou dando um exemplo aqui para vocês. Isso aqui está fazendo parte de uma consulta apostólica, porque isso está sendo motivo da minha intercessão. Eu estou preocupado com essas futuras gerações. Eu já estou com praticamente 60 anos. Eu tenho ensinado vocês. E às vezes, meu peso, eu me preocupo com as nossas crianças. O que as nossas crianças estão aprendendo? Pais, há uma responsabilidade. Há uma responsabilidade. Avós, há uma responsabilidade. Tios, há uma responsabilidade. Nós precisamos parar de negligenciar isso. E o primeiro ponto que eu queria destacar, a nossa luz começa a brilhar com a consciência da crise espiritual que nos cerca. Nós não podemos estar alheios a trevas que nos cercam. Porque como povo de Deus, a gente vive um perigo e um perigo constante. Sabe por quê? A gente acha que é normal imitar a vida do incrédulo. Não é normal. Porque nós temos um Deus a quem a gente presta contas. A gente precisa prestar contas. O incrédulo não teme. Não há temor. E qual que é o princípio da sabedoria? Temer ao Senhor. Então, a sabedoria, mas a gente conquista temendo ao Senhor. É o princípio de toda a sabedoria. E sabe onde a gente vê isso? A gente vê a igreja perdendo o poder espiritual. Por quê? O mundo vai influenciando e vai ganhando espaço. Só que, mais uma vez, a gente não é trevas, a gente é luz. E não é luz, meia luz. É luz que brilha. As nossas ações precisam glorificar ao Pai. E o incrédulo precisa glorificar ao Pai através das nossas ações. Aí me responde uma pergunta.
As pessoas estão vendo essas ações através de nós? Amados, a gente tem perdido o valor da santidade. Parece-me que a gente está se acostumando ou se aculturando. E aí situações que são memoriais, que não foram revogados pelo Senhor, começa a pegar outro sentido. Ou estou errado? O que vocês acham? Eu só citei aqui um exemplo por que eu insisto em falar sobre a Páscoa. Porque é uma responsabilidade. Nós precisamos ensinar as nossas crianças. Amados, põe uma coisa na cabeça. Luz e trevas não andam junto. São opostos. Luz e trevas não se atraem. Uma dissipa a outra. Onde há luz, as trevas são dissipadas. Onde a luz brilha, não há ódio. Não há indiferença. E nós, como discípulos de Cristo, a gente conhece o Senhor e a gente anda na luz. Porque Ele tem nos mandado andar na luz. Eu vejo assim que o texto é muito claro aqui, amados, e fica que a fé genuína mostra a nossa correta relação com o Senhor. E o quanto isso tem passado para gerações. A gente precisa entender que existe uma coerência entre o dizer e o fazer. Intenções e atitudes. Lembra Romanos 8? O Senhor conhece as nossas intenções. Ele está vendo as nossas atitudes, que são movidas pelas nossas intenções. Como a gente está discernindo isso? Mas no meio do arraial do povo de Deus não pode existir indiferença. Não pode existir um amor que não brilhe e o Senhor não seja glorificado através das nossas ações. Não tem como. As nossas ações precisam glorificar ao Senhor. Não há neutralidade no reino de Deus. Lembra o que o Senhor fala lá em Apocalipse? Acho que eu até citei a semana passada, né? O Senhor não quer ninguém em cima do muro. Ou a gente é ou não é. Não tem em cima, não tem coluna do meio. Lembra a zebrinha, né? Zebra. Não tem coluna do meio. Ou nós somos ou nós não somos. Nós não podemos cantar um louvor que fala sobre o amor, mas ter mágoa no coração. Não podemos expressar em um cântico ao Senhor o amor que eu não vivo na realidade. E aí vem o segundo ponto que eu queria destacar. A nossa luz, ela brilha com a nossa consciência do nosso chamado. O Senhor nos chamou para sermos santos. Será que a gente esquece do nosso chamado? E tem um cidadão, né? Hoje eu quero falar sobre ele, né? Semana passada, ou retrasada, né? Eu não quis falar sobre ele, eu falei sobre o capitão, né? Mas hoje eu queria que a gente conversasse um pouquinho acerca de Jonas. Vocês concordam que Jonas era vocacionado? Sem dúvida. Ele tinha um chamado? Sim, claríssimo. Ele seguiu o chamado? Abre comigo, Jonas. Vamos lá.
Jonas 1. Presta atenção para a gente entender essa questão do que é a gente entender que nós somos vocacionados e nós temos um chamado. Certo? Quem era Jonas? Um profeta menor, certo? Então, vem assim: veio a palavra do Senhor. Olha só, amados. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amiatai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então a primeira coisa que me vem à mente, Jonas ouvia o Senhor. Que coisa, hein? Deus falava com ele. Quantas pessoas às vezes vêm para mim, mas eu estou falando sério isso, e tem dificuldade que fala assim: Chico, eu não consigo ouvir Deus. Só que qual foi a ação de Jonas? Ele fugiu da presença do Senhor. Será que nós não temos fugido da presença do Senhor? Versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Quando a gente se cala, então para um pouco e pensa. Cada um de nós aqui, a gente conversou semana passada, né, que eu falei sobre identidade, a nossa identidade, né, e Pedro diz que nós somos sacerdotes, nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva, então tem um dono. Amém? Amém. Ou não? Sim. Alguém aqui acha que nós não temos um dono? Tem dúvida nisso? Jonas tinha um dono. Ele era um sacerdote. Eu e você somos sacerdotes. Mas parece que Jonas esqueceu o chamado dele. E ele se calou, né? E a primeira coisa que acontece quando alguém que se cala, o que acontece? A luz se apaga. Sim ou não? Vocês percebem que ninguém sabia quem era Jonas? Então, as pessoas não viram na vida de Jonas as obras do Senhor. Então, a luz do Senhor não estava brilhando sobre a vida de Jonas. Sim ou não? Sim. E nós, muitas vezes, a gente é como Jonas. A gente recebe do Senhor algo. O Senhor chama, fala ao nosso coração, mas a gente foge da presença do Senhor. Se esconde. Se afasta. Jonas recusou ser alguém que ia levar uma palavra para uma nação. Se recusou. E o que me chama a atenção aqui, amados, qual que é a condição que Jonas estava dentro do navio? Ele estava fazendo o quê? Obrigado, Laurinha. Dormindo. E o sono da indiferença. Não é isso que o texto fala? Deitado e dormia profundamente. Chegou a ele o mestre do navio e lhe disse: o que se passa contigo, agarrado nesse sono? Será que a gente não está agarrado, amados, a esse sono da indiferença? Porque as coisas do mundo contagiam a gente facinho. Facinho. Quer um exemplo? Ou não? A gente deixa de falar com pessoas por causa de política. A gente chega a se irar com pessoas. Ou estou enganado?
Você tem amado um petista? Olha para mim e fala com verdade. Eu conheço muitos de vocês aqui. Do mesmo amor que vocês têm pelo Bolsonaro, Nem precisa, é só você não, se você não se posicionar para nenhum e outro, você já é taxado, né? Nem precisa. será que isso não é o sono da indiferença? Não, partido. Só que a minha pergunta não é essa. A minha pergunta é, quando os marinheiros perguntaram quem ele era, qual foi a resposta de Jonas para eles? Quem acha aí? Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Mas ele omitiu algumas coisas, né? É, que o Senhor tinha mandado. Eles perguntaram, por que aconteceu isso? E você Não, Guilherme. Ele omitiu qual era a ocupação dele. Sim, Porque qual foi a pergunta dos marinheiros? Qual é tua ocupação? Olha só, versículo 8. Amados, deixa o Espírito Santo falar. Então lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal. Isso ele respondeu. Só que eles continuaram perguntando, qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual tua terra? E de que povo tu és? Ele respondeu que ele era hebreu, ele respondeu que temia o Senhor, que fez o mar e a terra. Mas ele não falou que ele era um sacerdote. Agora olha para mim aqui. As pessoas não têm perguntado para mim e para você, o que você é? Você tem falado que é o quê? Sou crente. Crente, né? E qual tem sido o testemunho dos crentes? Terrível. É ou não é? Testemunho tem envergonhado o nome de Cristo. Só que o Senhor nos chamou para que a nossa luz brilhe diante das trevas, para que o nome do Senhor seja glorificado. O nome do Senhor foi glorificado na vida de Jonas? Aí eles pegaram e tiraram sortes, né? Para saber sobre quem cair. Caiu sobre Jonas. Deus mostrou, esse fulano aí. Esse cidadãozinho sem vergonha, Na minha que fugiu da minha presença. Aqui fala dorminhoco, né? O que você está fazendo aí, dorminhoco? Amados, a gente brinca, mas às vezes, muitas vezes, nós estamos agindo como Jonas. A luz de Cristo não está brilhando. Só quando Jonas foi desmascarado, que Deus apontou, é esse aí o fulano, que estava destruindo com a vida daqueles pobres marinheiros inocentes, como a gente conversou outro dia, né? A tempestade revelou a identidade dele. Olha para mim, será que Deus vai precisar mandar uma tempestade para revelar a nossa identidade? Será? Jonas, ele estava lá dormindo o sono da indiferença, e ele achou que ele não estava nem um pouco preocupado que o capitão do navio estava perdendo tudo, eles estavam perdendo a vida. O que ele queria era ir para Tarsis, longe da presença do Senhor. E aqui eu fico perguntando assim para mim, né? Para mim. Quantos ninivitas Deus tem levantado para ouvir a nossa voz hoje? Porque se depois você vê, né, a sequência do que aconteceu, quando Jonas foi lá e pregou sem vontade, e eu percebo que às vezes ainda nem isso acontece com a gente prega e prega sem vontade, como Jonas. Vocês perceberam o que aconteceu com essa nação? Tem uma coisa muito interessante aqui. As casas temeram, as famílias, até os animais entraram em jejum.
criança, os velhinhos, os novos, os pais, todos entraram em jejum. Mais uma vez, vocês estão percebendo ou não? As crianças participaram de todo o jejum, quebrantamento. E Deus veio e trouxe um grande livramento. Aí o que aconteceu com Jonas? Entrou em crise. Porque ele queria que o circo pegasse fogo, né? Ele queria que Deus mandasse fogo do céu. E às vezes a gente está da mesma forma. O Senhor manda fogo do céu e destrói. Mas não é esse o nosso chamado. O nosso chamado é para ser luz. E a gente tem que ter essa consciência que a nossa luz precisa brilhar na vida das pessoas. As pessoas precisam ver as nossas boas obras. Mais uma vez, eu queria, assim, deixa o Espírito Santo falar. Qual as boas obras as pessoas estão vendo através da nossa vida? Quando o senhor pregou a primeira vez sobre essa passagem, a gente, quando ensina a criança, até tem o título, né? O profeta fujão, né? Mas, na verdade, se a gente refletir, não era uma fuga. Ele, na verdade, ele não concordava com Deus. Tá aí. É pior. Ele não estava fugindo. Ele estava sendo rebelde à misericórdia de Deus sobre um povo. Mesmo que depois esse povo foi dizimado, porque mostrou que Deus foi mais misericordioso do que o próprio coração de Jonas, mas, na verdade, no fundo, Jonas, ele estava, falou, eu não concordo com o Senhor. Eles não são dignos da sua misericórdia. Você percebe interessante aí? E isso não acontece da mesma forma hoje com a gente? Vocês percebem uma coisa no texto aqui? Não precisa nem sair do capítulo 1. Até chegar nesse momento aqui do capítulo 10, quando eles se referiam aos deuses, que tamanho que está a letra aí na sua Bíblia? Maiúsculo ou minúsculo? Vai e clama a teu Deus, como que está? Versículo 6, que tamanho que está a sua? Deus maiúsculo aí, no versículo 6. Invoca talvez assim o seu Deus, se lembre de nós. Minúsculo. É minúsculo. No original aí. Por quê? Era um Deus. Só que quando eles vêm, a partir do versículo 9, eu sou hebreu e temo ao Senhor, Yahvé, o Deus dos céus. Letra maiúscula. A partir daí, esses homens também começaram a falar Deus com letra maiúscula. Então você percebe que a luz de Deus brilhou na vida de Jonas. E esses marinheiros, versículo 14, então clamaram ao letra e disseram: Ah, Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que te aprouve. Amados, nós servimos a um Deus que é todo poderoso. Esses homens começaram a temer, porque viram. Mas mesmo assim, Jonas não falou que era um sacerdote. E a minha pergunta, eu fico pensando assim, qual o testemunho que as pessoas lá no nosso local de trabalho, os nossos vizinhos, as pessoas que nos conhecem, eles veem em nós como um sacerdote, como alguém que tem a luz de Cristo brilhando? Porque aqui eu quero falar o terceiro ponto. A nossa luz, ela precisa brilhar como um resultado da presença de Deus em nós. A nossa luz começa a brilhar quando a gente volta as costas para o pecado e fala com alto e bom som: eu não faço isso porque eu temo ao Senhor. Eu me lembro, um tempo atrás, né, hoje já não está tão assim, né? O escândalo que era na Semana Santa,
a gente pedir carne no açougue. O açougueiro fala, mas você vai comer carne? Não tem problema com isso. Eu sirvo a um Deus que já morreu na cruz por mim. Está liberto. Não há um impedimento de comer ou não comer. Isso é idolatria. Hoje as pessoas têm perguntado isso. Se pergunta mais, vocês percebem isso ou não? Amados, a gente precisa entender que quando a gente está envolvido com a obra de Deus, mas a gente não tem intimidade com o Senhor, é vão o que nós estamos fazendo. Porque a nossa intimidade com o Senhor demonstra o amor que nós temos pelos seus preceitos, pelos seus mandamentos. Vida consagrada, testemunho. E vocês querem ver uma coisa interessante? Quando Deus restaura uma pessoa, um texto que é muito conhecido aqui, né? O diálogo de Jesus com Pedro. Vocês se lembram? Vamos abrir? João 21, né? Evangelho de João. A partir do versículo 15. 21, João 21, a partir do 15. Eu queria que vocês prestassem atenção, Deus restaurando a adoração na vida de Pedro. Porque o que tinha acontecido com Pedro um pouco antes? Quem se lembra? Ele tinha negado ao Senhor. Certo? Estamos juntos ou não? Vamos sentir firmeza, amado. Vamos ler o texto. Jesus, quando foi preso, falaram, ele é um deles, Jesus fez o quê? Negou, Pedro negou o Senhor. Aqui Jesus está restaurando ele. E como que o Senhor restaura Pedro? Versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que a esses outros? É uma pergunta. Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E o Senhor lhe disse, apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar a segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Então, primeiro apacenta, né? Depois pastoreia. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez. Por que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro se ele amava? Porque para cada uma das negações dele, ele... E aqui o texto fala que Pedro lembrou e se entristeceu, né? Certo? Como eu disse, o Senhor está restaurando Pedro. Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fosses velhos, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois, assim falar, acrescentou, segue-me. Então Pedro voltou, você vê, Pedro nunca deixa, né? E como eu e você, a gente nunca deixa barato, né? Pedro virou e falou assim, e esse aqui que está nos seguindo, o que vai acontecer com ele? Né? Não é isso?
Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e este? E quanto a este? Respondeu Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, mais uma vez, segue-me. Amados, deixa eu dizer algo com muita sinceridade. A nossa luz precisa brilhar. Chega de trevas. A nossa luz precisa brilhar. Amém? Deixa o Espírito Santo falar. Eu creio que trevas precisam ser dissipadas. O Senhor não nos chamou para a gente ser modelo do mundo, mas o Senhor nos chamou para ser modelo no mundo. Amém. A luz dele tem que brilhar. Amém? Chico, aqui a Márcia estava comentando esses dias de manhã, né? O dia que a Zenilda falou que muitas coisas, né, a gente deixa de corrigir, deixa de fazer no momento certo, etc. Então, parando e começando a ver quantas coisas nós também deixamos de fazer no momento certo, né? Com a nossa filha, em algum momento, da maneira, ou muitas vezes expomos o nosso filho aquilo para depois corrigi-lo, né? E às vezes assim, você vê, as coisas de Deus, a gente não exercita como a gente exercita as coisas do mundo, né? Você vê, a gente leva os nossos filhos para as coisas do mundo e muitas vezes não leva para as coisas de Deus, né? E aí eu fico imaginando o seguinte, e é uma verdade, né? Nós que já estamos um pouquinho mais maduros, você começa com o teu filhinho pequenininho levando ele em alguns lugares. Beleza, coisa do mundo, normal, beleza. Lá na frente o teu filhinho já vai ter uma idade maior, ele pega e vai querer ir com o amiguinho ou com a amiguinha dele para lá. Aí você fala: filho, você não pode ir lá, não é bom para você. Ah, mas você me levou, papai. Mamãe, você que me levou lá. Eu só fui lá porque você me mostrou isso. Você vê, a gente tem mostrado muito mais as coisas do mundo que as coisas de Deus para os nossos filhos. Não é todos, né? Claro, nós estamos falando que o mundo está assim, né? E a gente tem que lembrar que o que a gente fizer agora, nós vamos ter que corrigir lá na frente. Cleito, eu estou assim, eu não sei o que eu quero dizer para vocês, que as palavras que eu prego aqui, essa palavra mexe comigo. Eu ainda estou com aquela mensagem de Jó na minha cabeça, de Ló e Abrão. Qual o ensinamento que Abraão deixou para Ló? Ló só fez coisas erradas. E eu tenho pensado muito nisso, amados, o quanto a gente tem ensinado a nossa geração. Pensa bem, chegou no momento de escolha. Qual foi a escolha de Ló? Ele escolheu ir morar com os homens maus, que não temiam ao Senhor. E sabe por que Ló não foi destruído? Porque Abraão intercedeu ao Senhor. Lembra daquele diálogo? Fica aqui que você vai observar, nós vamos devastar aquela região lá. Mas, Senhor, se tiver lá, chegou a 5. 5. Por amor de ti, não destruiremos. Só que aí ele foi lá, só tinha Ló e a família. Tirou. E qual foi a escolha da mulher de Ló? Olhar para trás. Que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Amém? Chico, quando Jonas estava dormindo, né, chegaram para ele e falaram: seu dorminhoco, né, levanta-te e clama ao teu Deus, né? E aí você até comentou isso. Aí eu estava lembrando, hoje mesmo, cedo, quando eu saí para caminhar, eu lembrei de Efésios 5,14, né? Que desperta, né? É uma palavra para nós, tem tudo a ver com isso. Desperta tu que dormes. E ele está falando para quem conhece a ele, né? Levanta-te, né? Acorda, levanta-te. E Cristo te iluminará. A luz aí. Então, essa é a palavra, essa é a palavra para nós. Você sabe o peso que eu tenho nessa palavra aí, Guilherme? Quer dizer que a luz de Cristo não estava brilhando. Exato. Levanta-te e Cristo te iluminará. Então, quando a gente dorme o sono da indiferença, a gente apaga a luz. Levanta-te de entre os mortos, porque a gente é do Senhor, crê no Senhor, mas está andando do jeitinho dos mortos, igualzinho eles. Né? Levanta-te dentre os mortos. Amém, amados? Amém. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Amém.
Senhor, que a gente possa brilhar a Tua luz. Senhor, de maneira nenhuma nós queremos dormir o sono da indiferença. De maneira nenhuma nós queremos fugir da Tua presença. Pelo contrário, Senhor, nós queremos andar na Tua presença. Queremos ouvir a Tua voz, seguir o Teu conselho. E, Pai, eu quero profetizar aqui sobre a vida de cada um de nós aqui nesta noite. Que as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia vejam as boas obras. Para que glorifiquem ao Teu nome, Senhor. Eu profetizo isso, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, amado. Vamos louvar ao Senhor, amém?